Obrigado, Pedro Gameiro, pela introdução ao que vamos falar aqui hoje. E eu começo já por partilhar aqui a minha tela, já estarão a ver, e vamos fazer uma breve apresentação, não irei ser muito exaustivo, não é esse o objetivo também, mas é perceber realmente o que é que nós vamos acrescentar de valor a este mercado com este novo produto, esta solução inovadora que desenvolvemos em conjunto para o mercado da tatuagem e para a pessoa que é tatuada, no fundo, que todos nós temos o interesse em conjunto que, no final, aquela obra de arte, como o Pedro referiu, tenha o melhor resultado e quer o cliente, quer o tatuador fiquem satisfeitos. E é nesse princípio que nós trabalhamos e desenvolvemos este produto. A agenda de hoje parece muito extensa, mas eu não me vou demorar demasiado tempo em todos os pontos. Contudo, parece importante focar apenas muito brevemente as funções da pele, o seu processo de reparação, como é que ela se autorrepara, em que é que a hidratação tem um impacto muito grande nesta reparação, a tatuagem, obviamente que ninguém aqui vai ensinar a fazer tatuagem, mas vamos potenciar o resultado final desse processo da tatuagem com este produto. Como tratar a pele que sofreu esta agressão ou que foi tatuada, em que é que o Derma Repair se diferencia do que é que já existe, o que é que ele acrescenta de novo e alguns testemunhos. E uma conclusão breve, formal. A pele, isto é uma coisa que nós dizemos muito, é um chavão, é o maior órgão do corpo humano, tem cerca de 2 metros quadrados, é uma barreira, essencialmente é uma barreira entre o exterior e o interior do meu corpo e do nosso corpo. Nós, de todos, porque todo o organismo vivo tem uma barreira entre o seu interior e o seu exterior. No caso do homem e do mamífero, é a pele. E, portanto, constitui 10 a 15% do seu peso corporal e reflete, isto é importante, reflete a condição geral do corpo. Se eu tenho uma pessoa que tem algum problema de saúde sistémico, a sua pele reflete essa condição. Isso também pode ser importante quando se está a pensar fazer uma tatuagem. Em termos das funções da pele ou da sua composição, nós sabemos que maioritariamente ela tem 65% de água, como muito de parte do nosso corpo, sendo que essa água está principalmente presente na derme, que é onde se vai fixar o pigmento da tatuagem, e na epiderme. Tem 22% de proteínas, sendo as mais conhecidas de todos nós, o colagênio e a elastina, que são proteínas de suporte e que mantêm a integridade arquitetónica, a integridade estrutural da pele. Integridade essa que é mantida por uma boa e robusta derme e ligação entre a derme e a epiderme. E tem 13% de lípidos. O que é curioso é que nós temos mais proteína que lípidos na nossa pele. Curiosamente, quase todos os produtos que lhe pomos têm muito mais lípidos que proteínas. O que é curioso perceber isto. É um órgão extremamente sensitivo, daí que muitas vezes, aliado ao desconforto, temos ali algum desconforto no processo da tatuagem, porque é um órgão que que sente, digamos, que percebe o que é que lhe passa à sua volta. Não é à toa que a pessoa invisual usa a polpa dos seus dedos, são das áreas do corpo que têm mais terminações nervosas, para sentir e para ler o braille, por exemplo. É por esta característica intrínseca da pele. É um órgão que reage imunologicamente, ou seja, quando eu sou sujeito a uma agressão, há umas células, são estas de Lagerlands, que reagem ao que lhe está a ser provocado. E é por isso que a maioria das reações alérgicas, nós sabemos a importância que a alergia tem no contexto da tatuagem, são por ativação destas células. Daí eu falar delas aqui hoje. Os melanócitos, que é o que dá a nossa cor da pele, agora que vamos iniciar o verão, a altura em que muita gente também se tatua, quando eu me exponho aos raios ultravioleta, o meu melanócito vai produzir melanina e dá-me um tom de pele mais escuro. Assim como tem anexos como o pelo e as glândulas que lubrificam e tem essencialmente um pH ácido. Ou seja, o que é importante isto é que todos os produtos sejam alcalinos que eu aplique na minha pele, vão piorar o estado dela. E ela é uma barreira, como eu já disse, uma barreira física, essencialmente pela integridade da epiderme. Barreira essa física que vai ser, digamos que intencionalmente violada ou perfurada quando é feita uma tatuagem, porque a agulha penetra na epiderme e vai colocar o pigmento na derme. É uma barreira química e biológica que defende-me contra as agressões externas, contra as bactérias,
contra, digamos que agentes químicos, eventualmente ácidos ou alcalinos que eu coloco na minha pele. Faz-me proteção contra a radiação ultravioleta pela secreção da melanina, como já disse. É um órgão termorregulador, ou seja, é um órgão que, quando eu tenho calor, permuta, deixa passar água, põe-me a transpirar, digamos assim, permite a transpiração, e quando eu estou com frio, ela constreta, ela contrai os vasos sanguíneos, de forma a que o sangue não venha à pele para não arrefecer o interior do meu corpo. Termorregulação. Proteção mecânica, ou seja, eu sofro um choque, a pele é sempre a primeira que me protege. E para a proteção mecânica é essencial uma área da pele que muitas vezes é esquecida, que é a hipoderme, que está abaixo da derme, tem aquela panícula adiposa. Tem uma função imunológica, defende-me e provoca reações, alerta, é um bocadinho de alerta quando eu sou alérgico a alguma coisa, e a função imunológica. Permite a absorção de medicamentos e mesmo, no caso, permite, por essa sua capacidade de absorção e retenção, permite que seja feita uma tatuagem, porque se a pele excretasse constantemente aquilo que é lá colocado, ou seja, o pigmento iria sair com o tempo, coisa que não acontece ou que não é desejável que aconteça quando eu faço uma tatuagem. E obviamente aqui um aspecto da comunicação, da expressão corporal. Eu, enquanto pessoa, se decido fazer uma tatuagem, é algo que me define, que faz parte das minhas características, que faz parte da minha imagem, da minha autoimagem. Portanto, eu quero uma coisa que fique com um aspecto que eu gosto durante mais tempo. Quando eu faço a minha pele sujeita a uma agressão, ela responde, ela autorrepara-se. Mas essa capacidade vai sendo modelada com a idade, vai ser modelada se eu estou sob stress emocional ou físico ou ambiental. Se eu fumo, se eu estou exposto a agentes poluentes, se eu lavo demasiado e faço processos de subesfoliação, se eu uso agentes adequados, extremamente alcalinos, por exemplo, se eu faço procedimentos estéticos de forma desadequada. Portanto, tudo isto, a meu estado de hidratação, o meu estado corporal, a medicação que eu faço, os meus antecedentes médicos podem influenciar diretamente na maneira como a minha pele responde e se repara. Mas há uma coisa que nós sabemos, é que ela, para reparar-se, tem que passar por diversas fases. Ela vai passar uma fase de inflamação, ela vai responder, vai chamar ao sítio da lesão agentes que possam começar este processo. E a inflamação é fundamental para proteger contra a infecção. Depois ela de inflamar, vai-se começar a modelar, a construir o tecido definitivo na área da lesão. Aqui, na fase inflamatória, transitando para a fase que nós costumamos dizer de reparação, o repair, geralmente temos na tatuagem a formação da crosta. Após a crosta sair, há uma remodelação e um reajuste das estruturas que foram afetadas pela lesão e que vão, digamos que, tentar que aquela área fique exatamente ou mais parecido ao que era prévio à lesão. E então a tatuagem, aqui não, obviamente que não é nosso objetivo ensinar a fazer tatuagem, isso nós não sabemos. O que nós sabemos é que a tatuagem no fundo é uma ferida. É uma ferida provocada pela punção da agulha, em que é colocado um pigmento nas camadas mais profundas da pele. É colocado o pigmento na derme. Porque se fosse na epiderme, como a epiderme se renova a cada 28, 30 dias, o pigmento desapareceria, ao fim do mês já não haveria tatuagem naquele local. Como eu disse, depois é feito do ponto de vista também estético, mas pode ter algo importante. A tatuagem, no meu entendimento e daquilo que eu estudei para conseguir preparar-me para este campo, o que eu posso concluir é que a tatuagem pode ter um impacto muito grande até na autoimagem, na autodefinição da personalidade da própria pessoa. E, portanto, é criado este tipo de design, mas é um design com o qual eu me identifico. Eu, tatuado, me identifico. E, obviamente, que nesta camada, o pigmento, ao ser colocado lá, vai criar uma reação inflamatória, mas o objetivo do tatuador e do tatuado é que o pigmento seja aceite pelo corpo como algo normal e não perpetue a inflamação até que seja expulso. Este aqui são imagens, a primeira, uma imagem, digamos que estrutural de como é colocado o pigmento, e a segunda, em que vemos um corte histológico da pele, em que vemos os pigmentos que ficam realmente e a respectiva ativação, neste caso fibroblastos, que para o agregar e para o
incorporar na estrutura da pele. Este pigmento, idealmente, será colocado aqui entre a primeira e a segunda camada da derme, de forma, se for colocado demasiado fundo, a tatuagem acaba por não ficar com aquele brilho que nós gostamos de ver. Se for demasiado superficial, pode ser removido com o normal renovação da pele. Portanto, o pigmento tem um sítio específico para colocar, que isso vocês sabem melhor do que eu. E aqui, esta imagem, este doente que eu tratei aqui há uns anos atrás, para mim deu-me perfeitamente a imagem de onde é que o pigmento estava, porque eu tenho a epiderme que está queimada, isto foi uma queimadura por água fervente, mas reparem que a epiderme aqui está afetada, mas a derme está íntegra, e reparem que uma tatuagem até parece com um brilho diferente, porque lhe retiramos a epiderme pelo processo de queimadura. Isto foi uma coisa acidental, obviamente, mas deu-me a entender realmente que esta tatuagem está, no meu entendimento, enquanto na altura leigo, muito bem feita, porque está perfeitamente colocado o pigmento na camada certa, porque se fosse demasiado superficial, ele iria desaparecer com o processo da queimadura. E o processo da queimadura, no fundo, ou o processo da tatuagem, peço desculpa, no fundo, começa com o vosso aconselhamento enquanto tatuadores, e eu posso chegar a um gabinete e uma das primeiras coisas que me perguntam é o que é que pretende fazer, o tamanho, a localização, e é importante que seja feita uma colheita de dados. Se eu sou naive na tatuagem, é importante que o tatuador saiba o meu historial dermatológico, saiba se eu tenho outras cicatrizes, saiba se eu tenho antecedentes alérgicos importantes e, eventualmente, terapêutica ou condições médicas que possam afetar a resposta da minha pele ao processo da tatuagem. Depois, habitualmente tem uma área dedicada, uma zona em que fazem a tatuagem. Realmente ainda hoje falei com um tatuador que me disse que há uma evolução muito grande nos pigmentos, na qualidade dos materiais, e o tatuador está mais exigente também, como normal será, com realmente o que é que usa para fazer a sua tatuagem. Porque disso depende o sucesso da tatuagem e depende a satisfação do cliente final. E é nesse campo também que nós queremos dizer, para contribuir para que tudo a gente fique satisfeita nesta cadeia de processo. Os cuidados pós-tatuagem, a limpeza com sabão neutro, de pH neutro, ligeiramente ácido, nunca alcalino, isto é importante focarmos. Uma boa hidratação, evitar a exposição solar direta será importante na primeira fase, pelo menos enquanto o processo de reparação não está feito. Sabemos que a tatuagem passa por 3 fases, ou estão descritas 3 fases, que no fundo são as fases da cicatrização. Uma primeira fase é que há uma inflamação, logo, em que habitualmente é coberta a tatuagem com uma película oclusiva, de forma a que permita à pele selar a tatuagem, e é selada com a película externa. E habitualmente aqui começa o quê? Começa um inchaço, um edema e um processo inflamatório que depois segue a formação da crosta. É o processo inflamatório por si só a atuar, a primeira fase. Quando sangra e o sangramento para, nós temos a famosa hemostase, o tampão de plaquetas. Depois começa a inflamar e esta fase é fundamental, e é nesta fase que nós temos mais desconforto e que é importante controlar esta situação. Também, aqui, após a segunda fase, é a fase da crosta, em que aqui a pessoa tem muito desconforto. Dá vontade de coçar, dá vontade de retirar as crostas, que não deve ser feito porque pode sair pigmento com estas crostas. E realmente é aqui que o Derma Repair pode fazer uma grande diferença, e faz uma grande diferença comparativamente com tudo o que já existe a nível do mercado. Na terceira fase, realmente, vai o quê? Vai haver um descamar, o normal turnover das células da epiderme, em que o desenho há de ficar com o seu aspecto final, e o ideal é que não precise de mais nenhum tipo de intervenção, ou seja, não precise de nenhum retoque, em que aparece a tatuagem já brilhante, totalmente implantada e aceite pelo corpo como fazendo parte integrante da pele. Algumas complicações que sabemos que podem estar inerentes, só para focar, algumas sistémicas, outras mais locais, infecções bacterianas, por exemplo. Não nos podemos esquecer que no ato de tatuar há uma punção da pele e, portanto, nessa punção, se forem micro-organismos para o interior da derme, podem provocar uma infecção. A alergia é menos comum atualmente. Antigamente era mais frequente com os pigmentos. Sabemos que pigmentos
coloridos, principalmente o vermelho, há mais tendência à alergia, os pretos e os cinzentos há menos tendência para haver essa alergia. Mas é importante que o tatuador tenha a segurança que o cliente não tem um historial alérgico muito importante. Se o utente tem historial alérgico comprovado a múltiplas coisas, deve-vos causar algum alerta, porque também pode haver potencial para fazer alergia aos pigmentos. No limite, podem testar o pigmento e, eventualmente, se houver alguma dúvida, o doente deverá ser encaminhado à dermatologia. Talvez das situações mais temidas são estes granulomas, que podem ser sinal de infecção ou de alergia, que são pequenas formações de tecido supra que se elevam na tatuagem, que geralmente são fruto de processos inflamatórios descontrolados, de inflamação descontrolada, que pode estar associado ou à alergia ou à infecção. E, finalmente, se a pessoa tem historial familiar e pessoal da formação de queloides, cicatrizes queloidais, que são diferentes de hipertrofias ou de cicatrizes, contraturas cicatriciais, o queloide é genético, é familiar, muita atenção, porque pode fazer queloide na tatuagem e então aí é muito difícil, se não impossível quase, de removê-lo totalmente. Aqui é um exemplo de uma pessoa que veio ter comigo com uma complicação da tatuagem. Podem ver estes pontos vermelhos, que são pequenos granulomas que se foram formando, e a tatuagem começou a ficar esbatida nesta área, e eu suspeitei dessas duas coisas, de infecção ou de reação alérgica, mas a infecção parecia menos provável porque não havia outros sintomas associados. Encaminhamos esta pessoa, este jovem a um dermatologista, e depois realmente concluímos que era mesmo um estado alérgico, e ainda hoje tem que usar produtos específicos para manter a tatuagem, para acalmar o processo alérgico. No historial clínico, ele tinha um historial muito grande de reações alérgicas a frutos secos, a frutos vermelhos, e portanto isto poderia ter sido ou pode ser acautelado com esta colheita de dados prévia. Como é que devemos tratar então? Primeira coisa, a pele foi tatuada, corrigir o agente que provoca a lesão. É importante, mas não, se eu autorizo que me seja tatuado, eu estou receptivo, e, portanto, aqui não vou corrigir o agente. Aqui vou fazer o quê? Vou manter uma boa hidratação e vou finalmente praticar um plano estruturado de cuidado à pele adequado à lesão causada. E, portanto, isto é que é fundamental, ou seja, manter um plano de cuidados à pele para recuperar rapidamente. E é nisto que o Derma Repair faz a diferença. Faz a diferença porquê? Porque ele tem um conjunto de citoquinas, que são proteínas modeladoras que o nosso corpo fabrica, que estão envolvidas neste processo de modelação e de reparação. E é isto que o produto faz esta diferença, porque estas citoquinas são essenciais para manter a pele hidratada com elasticidade e com firmeza e uma cor mais uniforme. Tudo o que nós pretendemos no pós-tatuagem. Essas citoquinas são retiradas deste Milk Peptide Complex, que é retirado do soro de leite e que ajuda neste processo de reparação, porque vai, entre aspas, fazer o mesmo que o nosso corpo faz endogenamente, mas vai potenciar, porque eu dou-lhe externamente aquilo que eu também preciso fabricar internamente. E nesta sinergia, nesta combinação, é que está o fator diferenciador do Derma Repair. E, portanto, o que é que estes peptídeos e citoquinas, polipeptídeos e citoquinas fazem? Promovem a formação do colagênio e elastina, não nos podemos esquecer, e também do ácido hialurónico. Não nos podemos esquecer que são estas proteínas também que retêm a água na derma. Portanto, a pele fica melhor hidratada se eu tiver na minha pele esta constituição ideal de colagênio, elastina e ácido hialurónico. Usar regularmente estes produtos podem ajudar nesta síntese e para melhorar até a elasticidade e a textura e a firmeza da própria pele, como eu vou demonstrar à frente, e servem também para melhorar para acelerar este processo de reparação da pele tatuada. Como eu disse, estas proteínas estimulam as vias bioquímicas que promovem a reparação da pele, promovem a formação das fibras do colagênio e elastina, e esta interação sinérgica é o que vai potenciar e é o elemento diferenciador. E a reparação bem-sucedida da pele danificada e assim realmente envolve ou tem que envolver estes fatores.
E agora, porque tudo isto está comprovado, não foi porque o Paulo Ramos ou a MDPT ou se lembraram de dizer isto, não, está comprovado com estudos, e isto é algo que vos dá também uma segurança quando recomendam o produto, porque ele tem fundamentação científica, em que nós conseguimos perceber que existe um aumento muito grande da síntese de colagênio tipo 1, que é o colagênio definitivo da nossa pele, e do ácido hialurónico também, comparativamente com grupos que não foi aplicado este complexo. Também ajuda na síntese da fibronectina, normalmente outra proteína estruturante da nossa matriz da derme, e triplicou a suavidade da pele comparativamente com grupos tratados com outros cremes ou creme placebo, que geralmente é usado um creme neutro de base gordurosa do género petrolato ou glicerina. O que eu quero dizer com isto também é que o produto é muito rapidamente absorvido pela pele, por esta característica de ser muito biossemelhante ao que o nosso próprio corpo produz. Aumenta a espessura da pele, torna a pele mais robusta, mais resistente a forças externas e reduz profundidade de rugas. Aqui não é tanto o objetivo, mas no fundo também é, porque uma pele mais firme, a tatuagem também se mantém mais firme, porque a tatuagem está na pele. Portanto, isto pode não parecer ter uma relação direta, mas acaba por ter esta relação direta. Estudos mais de um cariz mais histológico perceberam que realmente a aplicação deste creme ajuda também na melhoria da textura, no preenchimento, na ativação das vias bioquímicas da pele, o que também dá-nos uma segurança muito maior daquilo que estamos a dizer. E ativa os fibroblastos, que são os obreiros do processo da reparação da pele. Inicialmente na inflamação são as nossas células de defesa contra a agressão que são ativadas, mas depois os fibroblastos são eles que depois são digamos, os obreiros, o que terminam o processo e que tornam o processo, digamos que, estruturante e finalizado. Novamente aqui alguns dados desta importância, mas já foi o que eu disse, é só um apanhado final. Mas então, em que é que o Derma Repair é diferenciador? É diferenciador porque não tem potencial alérgico documentado e é bem tolerado, ou seja, está testado e nós sabemos isto. Tem uma absorção rápida e este é um aspecto absolutamente distinto. Todas as pessoas que já testaram Derma Repair dizem o produto espalha bem, absorve rapidamente e não deixa nenhum tipo de resíduo. Isto é absolutamente essencial e também ajuda neste processo. O seu mecanismo de ação é conhecido, nós sabemos como é que ele funciona, ao contrário de outros produtos, nem sempre sabemos como é que eles funcionam ao certo. Ativa esta cascata de citoquinas polipéptidos endógenos no nosso corpo, ativa-os e melhora a sua efetividade. Tem um efeito comprovado na produção de proteínas de suporte da nossa derme, no caso o colagênio, a fibronectina, a elastina e o ácido hialurónico. O nosso aconselhamento é que deve ser utilizado 2 vezes por dia e deve-se começar a aplicar 24 horas após a execução da tatuagem. E o período de tratamento recomendado é 6 semanas. Porquê 6 semanas? Não é porque nós nos lembramos deste número, é simplesmente porque o processo de reparação da pele está documentado que ocorre fisiologicamente, não estamos a falar de patologicamente, numa situação normal, fisiologicamente, este processo demora 6 semanas. Daí que, para potenciar os resultados, aconselhamos este período de 6 semanas. Aqui alguns testemunhos. Temos aqui esta tatuagem de um tatuador que teve a amabilidade de nos ceder, que testou. Reparem que após tatuar temos já aqui algum processo inflamatório instalado, e aqui neste pequeno vídeo nós conseguimos perceber isso mesmo, em que se consegue ver já alguma inflamação, algum inchaço da área de tatuagem, algo que todos vós estão mais do que familiarizados, e que uma semana após a aplicação do produto, reparem que não há inflamação, quando ainda seria esperado que houvesse inflamação, não há inflamação nenhuma instalada, a tatuagem está brilhante, está bastante bem definida, sem nenhum tipo de inchaço, sem nenhum tipo de processo inflamatório, o que é um resultado absolutamente extraordinário. E reparem que a pele não tem aspecto nenhum de gordura excessiva nem brilhante, que acontece com a aplicação de outros produtos que existem no mercado.
Aqui outra situação de dois vídeos que cederam-nos também, com a aplicação do Derma Repair. Reparem que é referenciado aqui pelo tatuador, que não deixa gordura e evita colar o pelo e o cabelo. São aspectos diferenciadores realmente deste produto e que quem já testou recomenda o seu uso pelo efeito positivo que tem no processo de reparação e no resultado final da qualidade da tatuagem. Portanto, temos aqui situações que nos parecem importantes e que podem ajudar também na vossa arte, como disse há pouco o Pedro. Agora, aqui eu ia deixar o testemunho, peço desculpa, que aconteceu aqui algo que não estava previsto. Olá, venho aqui eu vou deixar aqui o testemunho, vou só aumentar um pouco o som, porque não está completamente, mas vou aumentar o som, de uma pessoa tatuada que aplicou o Derma Repair. Peço desculpa, para trás. Agora sim. Olá, venho aqui falar da minha experiência com o creme hidratante Derma Repair, que foi aconselhado para a aplicação depois da realização de uma tatuagem. Aquilo que eu tenho a dizer é uma coisa muito sucinta e bastante positiva em relação à comparação que eu faço com o primeiro creme que apliquei. Comecei a aplicar este creme aproximadamente 4, 5 dias depois de fazer a tatuagem, e nessa fase a tatuagem estava com um aspecto bastante seco, a pele bastante seca, bastante descamativa e com algum processo inflamatório ainda associado. O aconselhamento que foi dado foi para fazer a aplicação 2 vezes dia, isto durante 6 semanas, e foi assim que eu procedi. Devo dizer que em menos de 48 horas comecei a verificar que a pele estava bastante mais hidratada, deixou de ter o aspecto tão descamativo e sem nenhum processo inflamatório já evidente. Por isso, a minha experiência com o creme hidratante é bastante positiva. Devo agradecer a quem teve a gentileza e a amabilidade de o aconselhar. E devo também aconselhar a quem tiver a oportunidade para o aplicar. Os resultados são bastante evidentes, são bastante rápidos, um efeito bastante imediato, e o que, neste aspecto, nestas circunstâncias, é bastante positivo. Até porque, associado a todo este processo da realização da tatuagem, existe algum desconforto que está associado à regeneração da pele. E, nesse caso, eu não consegui dizer que tive muito desconforto associado, porque a aplicação precoce, não tanto quanto seria se calhar aconselhável, evitou que eu tivesse uma experiência menos positiva na realização da tatuagem. Gostaria de voltar a aplicar caso volte a realizar outra tatuagem, e devo dizer que provavelmente será um sucesso neste meio, e aconselho sem qualquer tipo de dúvida. Obrigado. Pronto, este foi o testemunho de uma pessoa tatuada, em que realmente nos cedeu este testemunho com a sua experiência com o Derma Repair. Concluindo esta apresentação, não quero ser demasiado extenso nem demasiado maçador para a audiência, nós sabemos que a pele é um órgão essencial no equilíbrio funcional da pessoa e é o seu espelho e é a sua imagem para o exterior. E o estado da pele reflete o nosso bem-estar. Só que muitas vezes nós somos expostos a agressões, constantemente somos expostos a agressões, algumas intencionais. No caso de eu permitir que alguém me tatue, obviamente que isso é uma agressão para a pele, mas é uma agressão intencional. Agora, se eu consigo passar pelo processo de reparação depois de uma forma menos desconfortável e de uma forma muito mais célere, então aí certamente é essa a solução que eu quero, é esse caminho que eu quero. A aplicação de produtos que possam ativar e potenciar a atividade de reparação da pele é importante, e neste caso o creme Derma Repair MPC é realmente uma potencial solução e, no nosso entendimento, uma solução que cria aqui um ponto de viragem para a reparação da pele no pós-tatuagem.
Portanto, era isto que eu tinha para partilhar convosco. Espero que tenha sido útil, que tenha sido diretivo e que consiga ter algum impacto no dia a dia da vossa atividade enquanto tatuadores. Estou, obviamente, disponível para alguma questão que me queiram colocar. Portanto, passaria agora aqui a palavra ao Pedro Gameiro. Obviamente, se houver questões, estarei aqui para responder. Obrigado.